Eu tenho aqui um sistema linear e invariante no tempo, que é um circuito elétrico, que tem como entrada uma tensão e como saída uma tensão também. E está aqui a equação que determina a relação entrada-saída desse sistema. A gente pode ver que ele é um sistema estático, né? Não possui elementos dinâmicos. Quer dizer que lá no instante de tempo 1,5, por exemplo, a saída depende somente da entrada naquele instante de tempo, né? Não depende de entradas anteriores. Então ele é um sistema estático ou sem memória, né? Ele não precisa guardar informação para gerar a saída. É possível definir um ganho para esse sistema, né? O que seria o ganho de um sistema que tem uma entrada e uma saída? Um sistema estático. É a razão entre a saída e a entrada, né? Nesse caso, essa razão é 0,5. Então, esse sistema ele dá um ganho de meio. Na verdade, é uma atenuação, né? Para sistemas estáticos, sem memória, é extremamente simples determinar qual é o ganho, né? Para sistemas dinâmicos, como esse caso aqui, não é tão simples quanto, né? Porque o sistema tem um comportamento dinâmico, aqui ele está modelado no domínio Laplace, né? No domínio S. A saída não depende somente da entrada atual, né? Então, por exemplo, aqui no instante meio eu tenho entrada 1 e no instante 1 também eu tenho entrada 1. Só que as saídas lá são diferentes, né? Nesses dois instantes de tempo. Para um circuito desse tipo aqui, um sistema dinâmico com memória, não é possível determinar qual é o ganho, né? Porque o ganho é dinâmico, mas é possível determinar qual é o ganho estático. O que significa o ganho estático? Significa o ganho que o sistema vai apresentar se eu mantiver a entrada, se eu mantiver a entrada estática, sem variação. Aqui tem uma descontinuidade na entrada, mas depois a entrada permanece estática, paradinha, e a saída vai tender a um valor aqui, né? Olhando para esse circuito, a gente sabe que valor é esse, porque para analisar o comportamento em regime permanente do circuito, a gente considera isso aqui um circuito fechado, né? E considera isso aqui um circuito aberto. Então, ele vai se tornar aquele mesmo divisor resistivo do caso estático lá, né? Ele vai para a entrada estática, em regime permanente, ele vai ter um ganho de meio também, né? Quer dizer, ele vai ter aqui um regime transitório e depois ele vai tender para o ganho meio. E esse ganho meio, que nesse circuito é meio, é o que a gente chama de ganho estático. Então, o ganho estático a gente pode definir textualmente aqui. É a razão entre a saída e a entrada para entrada estática, né? Entrada constante. Essa entrada aqui não é constante, né? Ela se torna constante a partir de zero e aí sim o sistema vai tender para um determinado valor final correspondente àquela entrada constante. Mas o que seria uma entrada constante mesmo, que mantenha o mesmo valor de menos infinito a infinito? Seria um nível DC, né? Um sinal com frequência zero. Então, se esse sinal teria frequência zero, a gente pode colocar essa frequência aqui, né? A gente sabe que o S aqui significa J ômega mais sigma, né? Que são componentes de frequência, componentes real e imaginária de frequência. O ganho estático do sistema seria o H de zero, né? Se eu colocar ali uma exponencial com frequência zero, ou seja, uma constante, qual é o ganho desse sistema? A gente pode entender a função de transferência como uma generalização da função de resposta em frequência, né? Então, qual seria o ganho para a frequência zero? Nesse sistema, ele é 20, mas isso aqui vira zero, isso vira zero, e aqui 40. 20 sobre 40 é exatamente aquele 0,5 que a gente encontra ali. Quer dizer que esse sistema aqui
A partir do momento que eu não mexo mais na entrada, né? Então, mexi uma vez na entrada aqui, coloquei uma descontinuidade e depois deixei a entrada parada. Ele vai tender para um valor final, que é esse valor constante da entrada vezes o ganho estático do sistema. Então, existem alguns problemas de engenharia onde você está interessado principalmente no ganho estático do sistema e não necessariamente no comportamento dinâmico, né? Não necessariamente nesse regime transitório do sistema. Nesses casos, você não precisa resolver o sistema para uma entrada degrau, né? A forma mais laboriosa de descobrir qual é o valor final aqui dessa saída seria considerar uma entrada x de t igual a u de t, que é o que a gente tem aqui, né? Portanto, x de s igual a 1 sobre s, e aí multiplicar a entrada pela função de transferência e depois decompor o resultado em frações parciais e fazer a transformada inversa, né? Como aqui tem raízes imaginárias, né? Raízes complexas, desculpa, como aqui tem raízes complexas, esse sistema tem uma característica oscilatória, sempre é um pouco mais trabalhoso resolver sistemas com raízes complexas. Então, se a gente está interessado somente no valor final, a gente pode calcular aqui o h de zero, né? E multiplicar pelo valor que está estático aqui na entrada. Então, se eu colocar aqui nesse sistema um degrau de amplitude 5, por exemplo, né, ao invés da amplitude 1, eu simplesmente vou multiplicar essa saída aqui por 5 vezes e ele vai tender a 0,5 vezes 5, né? Vai tender a 2,5. E assim por diante. Então, esse é o ganho estático. Ele é o h de zero, né? Que é o ganho do sistema para frequência zero.